Howdy, stranger. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo à Rádio Black FM, a estação da chuva. E nesse dia chuvoso, eu venho aqui conversar com vocês sobre um tema que é muito importante atualmente. Ontem, como vocês devem estar lembrados, foi o Dia da Mulher, né? 8 de março, o dia de enaltecermos e lembrarmos as lutas das nossas guerreiras diárias que passam por inúmeros processos e sofrimentos durante a vida delas, principalmente na sociedade brasileira. E a gente deve lembrar que atualmente a nossa sociedade ela ainda é baseada em uma coisa que nós chamamos de patriarcalismo. E ela ainda é repleta de machismo. Mas por que eu estou comentando isso? O que isso tem a ver com o título do podcast de hoje? Bom, basicamente, a indústria da moda e as coisas tenebrosas que são feitas dentro dela, né, as coisas brutais, geralmente elas são tornadas às mulheres, uma vez que quem consome muito mais desse serviço são elas. Uma vez que a indústria ela é voltada ao público feminino. É só você observar nas televisões, revistas, jornais, que as propagandas geralmente elas têm o intuito de atingir o público feminino. Porém, essa tentativa de atingir, ela geralmente tem um lado positivo e um lado negativo. Bom, a gente conhece os cosméticos como uma famosa forma de implementar o nosso rosto, a nossa aparência, corrigir alguns aspectos negativos, tipo olheira, mascarar alguma espinha, por aí vai indo. E mesmo que elas sejam usadas pelos homens hoje também, as mulheres que consomem em maior quantidade. A mesma coisa para utilitários como bolsas de marca, aquelas botas de couro e por aí vai indo. E se você comparar também o número de modelos, as modelos femininas estão em maior quantidade no mercado do que os modelos masculinos. E não pensem que elas saem na vantagem, porque a indústria da moda ela esconde um lado macabro por detrás das cortinas. Começando já falando por esse aspecto de modelo, quando a gente trata de modelo, até alguns anos atrás, né, a década passada, a gente tinha ideia de modelo o quê? Uma mulher alta, magra e com traços europeus, aqueles traços finos, né, que eles dizem que são mais chiques e por aí vai indo. E em geral eles priorizavam por aquelas que tinham olhos claros e cabelos claros. Isso daí acabou tornando esse tipo de mulher um símbolo de beleza, um símbolo de perfeição, um símbolo daquilo que deve ser um modelo a ser seguido. Então muitas mulheres ficavam mal porque elas se olhavam no espelho e não viam, não estavam naquele peso magrinho que as modelos tinham, não tinham a altura X que é exigido para ser uma modelo, não tinham olhos claros, nem cabelos claros, a pele tão clara. E isso daí acabou gerando o lado tóxico dessa indústria de beleza. Uma vez que você vende um modelo que ele é reduzido na sociedade, ou seja, são poucas pessoas que são assim, e você dita aquilo como se fosse um símbolo de perfeição. E isso faz com que quem não esteja dentro desse círculo, ele se sinta imperfeito, incompleto, inválido, indisponível para compor essa sociedade como um ser humano decente aos olhos dos outros. E aí, essa indústria ela veio mudando apenas nessa última década, com a entrada de modelos plus size, modelos negras, asiáticas, por aí vai indo em tamanhos diferentes, em tipos de corpos diferentes, em tonalidades diferentes, tudo isso realçando a diversidade do mundo, a real diversidade que a gente conhece ao redor do globo. Afinal, nem todo mundo é branco, loiro de olho azul, né? Tem muitas outras etnias e raças ao longo do nosso planeta. E aí, a nossa indústria da moda, ela não para de ser horrenda aí. Mesmo que a gente, nessa última década, tenha esse crescimento aí de novos modelos, de novas formas de belezas sendo propagadas através dos veículos midiáticos, né? Ainda existem estigmas, né? Cicatrizes associadas a esse tipo de passado que a gente vê até hoje em dia.
E hoje não mais vemos apenas nas passarelas ou revistas, mas sim no Instagram e no Twitter, né, principalmente nessa primeira rede social mencionada, através das famosas blogueirinhas, que são aquelas garotas com descendência europeia, com o famoso rosto e corpo padrão que a gente fala por aí, que em geral são ricas, né, as famosas burguesas, e através disso elas ficam se entuchando de uma série de procedimentos cirúrgicos e estéticos a fim de alcançar uma perfeição, como posso dizer, uma perfeição artificial que elas consideram o símbolo máximo de beleza dentro dessa instituição da moda. Vemos isso por meio de pessoas como, por exemplo, a Giovanna Chaves, que é uma blogueira famosa. Eu realmente, sou sincero, não conheço muito dela, mas eu sei que ela fez uma série de procedimentos cirúrgicos, tipo lipoaspiração, lipoled, a fim de adquirir aquele corpinho fino e malhado, sem ter que correr atrás de coisas como uma alimentação saudável ou a realização de exercícios físicos regulares. E aí ela passa por esses procedimentos caríssimos e depois de um tempinho ela volta com a cara ou com o corpo todo remendado. Espera esse tempo passar, não podendo comer coisa X ou Y para não estragar o efeito, né, que ela tentou fazer, não ter reações colaterais. E aí, um belo dia, ela aparece nos seus stories ou nas publicações comuns do Instagram, mostrando o resultado de todo esse procedimento e se mostrando uma belíssima pessoa. Porque depois desses procedimentos, a pessoa não fica feia. O problema é como as pessoas propagam isso. Elas mostram o resultado como se aquilo fosse a única maneira de ser bela, o único motivo de beleza, o único jeito de ser visto como uma pessoa agradável aos olhos, né? E isso inspira uma baixa autoestima em muitas pessoas que estão assistindo o conteúdo e que possivelmente não têm acesso a esse tipo de procedimento estético. E aí fica aquele caso das seguidoras que sempre comentam que, olha o corpo de tal pessoa como é que é, e o meu é horrível, o nariz dela é lindo e o meu é horrível, por aí vai indo. Uma série de autodepreciações, porque é isso que a sociedade vende atualmente dentro da indústria da moda. A sociedade da moda, ela vende pra gente que nós somos feios e que nós não estamos no padrão e nós devemos adquirir certos procedimentos ou objetos ou roupas para podermos estar dentro do que é agradável, dentro do que é aceitável, dentro do que é bonito. E isso gera uma questão interna nas pessoas muito grande, porque a gente conhece o padrão de aparência do brasileiro, né? Nós somos mestiços, então nós somos um conjunto de traços de diferentes etnias e raças. Então não é aqui que a gente vai encontrar em geral esses traços que a gente vê depois da rinoplastia, que é aquele nariz fininho, arrebitado, ou que a gente vê depois de cirurgias de lipoled, que é aquela cintura fina, malhada, com o abdômen definido. E, cara, isso daí é um padrão que existe em outros países naturalmente? Existe. Mas a gente nunca é ensinado que em poucas quantidades. Que só certas pessoas com certos biotipos de corpo têm aquele determinado jeito, aquela determinada composição estrutural. Óssea, muscular e por aí vai indo. Ao invés disso, a gente é simplesmente conduzido pelo cabresto a achar que a gente deve se mutilar, porque, cara, eu vejo isso como uma forma de automutilação, sério. Você ser colocado numa mesa, ser todo picotado para se parecer de um jeito, não é muito diferente de um boi que está sendo picotado por um açougueiro para virar aquela carne bonitinha que vai pro açougue. Eu sei que é uma comparação meio estranha, mas é dessa maneira mórbida que eu vejo essas cirurgias e procedimentos estéticos. Que durante e após esses processos, as pessoas se sujeitam a muitas coisas, como eu mencionei anteriormente, que você não pode comer coisa X ou Y, porque isso desencadeia uma reação alérgica e estraga todo o processo. Em alguns, se é no rosto, você não pode ficar exposto à luz solar, porque mancha, não sei o que. E é dolorido, isso daí dói.
É uma das grandes questões que a gente tem que lembrar. Isso daí machuca tanto interiormente quanto externamente. Interiormente porque mesmo depois que você terminou o processo que você vai se olhar no espelho, no começo você vai achar agradável, mas depois você vai ficar pensando, nossa, eu era de tal jeito, eu me picotei e fiquei assim. Agora todo mundo se parece comigo, porque depois dessas cirurgias, todas elas têm um padrão de aparência, certo? Ou seja, você fica uma pessoa padronizada, você perde a sua característica de ser única para ter um padrão de rosto, um padrão de corpo e por aí vai indo. E externamente, porque dói, né, cara? Mesmo que na hora tenha anestesia e tudo mais, depois que passa, depois que você tá em casa lá em repouso, aquilo ali com certeza dói. Então, a indústria da moda, ela forçou juntamente ao patriarcalismo, né, onde as mulheres, elas eram forçadas a acreditar que elas deveriam ter um certo padrão de aparência, um certo padrão de consumo e um certo padrão de comportamento para serem consideradas ideais, femininas o suficiente e igualmente atraentes. E isso é uma coisa que a gente vê sendo inserido no Brasil desde o princípio, tipo, desde o princípio 1500 não, mas a partir depois do processo da industrialização do Brasil, que teve mais contato com os estrangeiros, tudo que você via sendo modelo, sendo referência de beleza, era um padrão europeu que os brasileiros não têm. Quer dizer, às vezes pode até ter, dependendo da sua descendência, mas em menor quantidade. E aí isso daí foi sendo exteriorizado, propagado, mostrado e pregado como o único motivo de se achar belo. Ou seja, seguindo aquele padrão que eles determinaram antigamente e que foi percorrendo atualmente. Então, a indústria da moda, ela é um negócio macabro demais. Ela é incrível porque dentro dela a gente adquire novos estilos, descobre novas roupas com aspectos culturais, de onde veio, a história por trás, sim. Mas por trás das cortinas corre uma coisa muito perigosa e assombrosa, que é tudo isso daí que eu acabei de mencionar. E além do mais, ela gera alguns problemas psicológicos e alguns transtornos alimentares. Porque como eu mencionei, até a década passada, essas modelos aí, igual eu falei inicialmente, elas tinham esse padrão de corpo magro, alto e não sei o que. Então muitas modelos, elas acabaram por desenvolver bulimia e todos aqueles outros transtornos alimentares que a gente vê que é comum em bailarinas e modelos. Tudo por aquele princípio de que você tem que ter aquele corpo X para ele ser ideal para sua profissão, ou simplesmente para você não perder o seu emprego, já que muitas aí mesmo em sigilo foram ameaçadas de serem demitidas, cortadas de trabalhos que estavam por vir porque simplesmente diziam que elas estavam muito acima do peso, que aquilo não era algo que os homens iam ver bem depois da série de produção de fotos, que as mulheres não iam querer consumir depois de ver um corpo horroroso, entre aspas, como aquele, sendo que a pessoa muitas vezes estava no peso ideal ou estava abaixo do peso ideal e eles queriam emagrecer essa modelo mais ainda. Isso é um lado completamente tóxico e abusivo dessa profissão. Além do desenvolvimento de transtornos mentais como a depressão ou a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E isso é algo que foi acabando com muitas e muitas modelos ao longo de suas carreiras. Não é raro da gente ouvir casos ou ler casos de modelos que tinham depressão ou ansiedade, chegando muitas vezes até mesmo ao suicídio por conta de enormes pressões e por conta das consequências desses transtornos mentais que não foram tratados, que foram ignorados ou que muitas vezes foram até mesmo desprezados. E cara, tudo isso é a indústria da moda, tudo isso é a indústria que a nossa sociedade alimenta dia após dia através de compras, de adesão de novos adereços e por aí vai indo. É algo que a gente dá para se livrar e sair andando pelado por aí, sem maquiagem, meio bagunçado? Não, a sociedade nunca vai parar com isso mais. Para nós se tornou sinônimo de ser civilizado, consumir tudo isso daí que essa empresa de moda vende para nós.
Mas eu deixo aqui o questionamento de hoje para vocês, que é: ontem a gente comemorou o Dia das Mulheres, mas hoje, quantas mulheres você realmente viu em seu estado completamente natural? E com isso eu quero dizer, um estado onde você não forçou ela a se vender aos recursos da moda, um estado onde ela não teve que ser subjugada por essa indústria abusiva e tóxica. Quantas vezes você realmente conquistou ou gostou de alguém por que aquela pessoa é, não pelos aparatos da moda que cobriam ela e transformavam ela no padrão que a sociedade impõe como perfeito? Quantas vezes você achou realmente belo os traços naturais de alguém, não os traços cirurgicamente corrigidos? Quantas vezes você fez algo disso? Uma, duas, nenhuma? Essa é a reflexão de hoje. E para finalizar, eu logo lhe digo, se você gostou dessa transmissão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. E é isso, fique ligado, até a nossa próxima transmissão chuvosa.